O escritor do livro de Juízes, quando ele começa a narrar a história de Gideão, ele cita: "E o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor." Em diversas passagens no Antigo Testamento você vai ver que a nação sempre caía na idolatria e desagradava o coração de Deus. Deus se irava contra a nação e entregava os seus filhos nas mãos dos inimigos. Porém, dessa vez, eles foram entregados nas mãos dos midianitas. Gideão viu que ele precisava de um plano B. E ele decidiu malhar o trigo no lagar. Lagar é um lugar onde se malha a uva. Porque o lugar de se malhar trigo é na eira. Porém, os midianitas invadiam as eiras, as casas. E não deixavam os filhos de Deus com nem um mínimo para conseguir se alimentar ou alimentar ele e a sua família. Então, o anjo do Senhor, que significa Deus através de um anjo, fala para Gideão: Gideão, eu vou libertar a nação das mãos dos midianitas e vou levantar você como líder do exército. Porém, primeiro você precisa quebrar aquele altar que foi levantado ao Deus de Baal. O povo de Israel só pode adorar um Senhor. Você deve estar pensando aí: nossa, mas que fácil, é só quebrar um altar? Não, não é tão fácil como se parece. Quando Deus ele manda nós quebrarmos ou tirarmos algo que está atrapalhando a comunhão dele conosco, é algo que vai doer. O altar que tinha sido levantado próximo da casa de Gideão tinha um dono. E esse dono era o pai de Gideão. Gideão vai até Deus e fala: Senhor, e aí? Eu fiz o que o Senhor mandou. Como é que vai ser? O Senhor vai livrar a nação das mãos dos midianitas? Eles vão parar de ficar roubando a gente? Deus ele começa a mandar Gideão a alistar um exército para atacar os midianitas. Porém, Gideão ele vem de uma tribo, Manassés, que é uma das tribos mais pobres. Gideão, na sua pequena limitação, começa a mostrar para Deus que eles são a tribo mais pobre, que eles não têm armamentos o suficiente para conseguir atacar os midianitas, e começa a colocar milhões de empecilhos na frente. Eu quero te fazer uma pergunta: há alguma coisa impossível ao Senhor? Gideão então levanta um exército com 32.000 soldados. E Deus fala com Gideão: Gideão, vocês estão em muitos homens para eu poder entregar os inimigos na tua mão. Se eu permitir que você vá à guerra com 32.000 soldados, eles vão achar que eles ganharam por mérito próprio. E aqui eu quero abrir uma aspas com vocês. Estamos em um momento de colheita, a qual Deus ele tem recolhido algumas flores preciosas do seu jardim. E a igreja ela está numa grande batalha espiritual. E Deus ele tem alistado alguns soldados a qual tem se amedrontado ou simplesmente não querem pregar o verdadeiro e único evangelho. E muitas pessoas têm morrido sem salvação. Não obedecer e não ir para a guerra, existe um grande perigo. Davi, um grande exemplo, quando ele decidiu ficar em casa e não ir para a guerra como era ordenado, ele cometeu o maior ato pecaminoso da vida dele e trouxe uma grande maldição sobre a sua casa. Então Gideão falou a Deus: Senhor, sobrou 22.000 soldados. Deus ainda achou demais e mandou Gideão mandar esses soldados beberem água. E aquele que beber água que nem cachorro, aquele sim iria para a guerra com Gideão. E aí eu pensando nessa analogia, o porquê de ser um cachorro. O cachorro é conhecido como o melhor amigo do dono. É fiel. É melhor ter um fiel do seu lado do que uma multidão que te entregaria para sobreviver. Então Deus ele falou para Gideão: Gideão, serão apenas 300, mas não importa a quantidade. Se eu estiver com vocês,
eu mato os midianitas todinho e dou ganho para vocês. Mas eu quero provar para a nação de Israel que eu ainda sou Deus sobre a vida deles. Juízes 8, 28. Assim Midian foi subjugada pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça durante a vida de Gideão. A terra desfrutou paz durante 40 anos. Deus tem levantado gideões nessa geração corrompida e eles têm sido severamente apedrejados. Será que Deus vê em nós as características de Gideão e os 300? Ou Deus vê em nós as características dos que foram covardes e medrosos? Fique com essa palavra. Deus abençoe.